tema de hoje da nossa série de entrevistas nesse Janeiro Branco é ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e a gente vai conversar sobre isso com o Dr. Vitor Regis, lá do Instituto Saíli. Um prazer, doutor Vitor, lhe receber aqui nessa série de entrevistas que é tão importante, né? A gente falar sobre saúde mental. Prazer é meu, Juliana. Obrigado pelo convite de vocês. Então, é verdade mesmo? O Brasil é o país mais ansioso do mundo? Pois é, a gente tem esses dados, né, que são da Organização Pan-Americana de Saúde, de que o Brasil é o primeiro no ranking, né? Ele lidera esse ranking de ansiedade. É o país que mais procura sobre ansiedade nas plataformas de pesquisa, tipo o Google. E aí a gente tem um número de mais de 18 milhões de brasileiros vivendo com ansiedade. Isso representa mais ou menos 25% da população. Isso é muito mais forte, principalmente nas pessoas mais jovens, né? Ali numa faixa etária de 18 a 24 anos. Então, realmente é um dado que é verdadeiro. Agora, tem a ansiedade boa e tem a ansiedade que aí ela começa a prejudicar. Como reconhecer qual é essa ansiedade que é uma patologia? Isso. A ansiedade, no geral, ela deveria ser um mecanismo protetor, né? Evolutivamente, a ansiedade é algo que nos protege de situações que são problemáticas, desafiadoras, para nos barrar de nos expor a esse tipo de situação. Sendo que, com o passar do tempo, né, evolutivamente, a gente não precisa ficar o tempo todo ansioso porque não tem tantas ameaças como existiam, por exemplo, na época pré-histórica, digamos. E aí a gente pensa que essa ansiedade ela começa a se tornar patológica quando ela marca dois pontos específicos. Um é o sofrimento, quando começa a trazer sofrimento, e outro quando começa a trazer prejuízo à qualidade de vida da pessoa. Então, quando esses pontos são tocados, acho que realmente a gente precisa considerar algo como patológico mesmo. Doutor Vitor, em termos, se a gente pudesse traduzir a ansiedade em sintomas, que sintomas, o que é que eu sinto no meu corpo para que eu busque ajuda, né? Para perceber que aquilo ali que eu estou tendo é uma crise de ansiedade ou que está se repetindo. A gente precisa pensar, eu acho que assim, no binômio que é mente e corpo, né? Então, como é que essa ansiedade aparece nos pensamentos e como ela aparece no corpo? Nos pensamentos, basicamente, o que acontece são antecipações, né? Pessoas que pensam muito sobre o futuro, pensam muito à frente, se preocupam muito a respeito disso, e essas preocupações, elas são diversas, né? Não são em um assunto específico. É algo realmente generalizado para muitos assuntos em específico. Na mente também se passam os pensamentos que são mais catastróficos, né? Aqueles pensamentos de achar que tudo vai dar errado, algo nesse sentido mesmo, assim, quando se pensa em pensamento. Quando a gente pensa no corpo, a gente tem aqueles sintomas de que o corpo está dando os sinais mesmo, né? Como tremores, dormência, palpitação, coração acelerado, sensação de que vai passar mal a qualquer momento. É mais nesse caminho aí. Então tem que pensar tanto nos sintomas mentais quanto nos sintomas corporais. Doutor Vitor, você falou que a ansiedade ela passa a ser patológica quando ela está prejudicando a qualidade de vida, né? Quando ela está prejudicando realmente a pessoa. Como é que eu sei? Não, chegou a hora de buscar ajuda. Eu acho que quando isso começa a afetar as principais áreas da vida, né? Assim, quando começa a afetar, por exemplo, os estudos ou o trabalho, quando começa a afetar as relações sociais, então, prejuízo no grupo de amigos, prejuízo no relacionamento afetivo, é mais nessas áreas da vida, né, onde a qualidade de vida começa a ser prejudicada. Como é que é o tratamento da ansiedade, doutor Vitor? A ansiedade, ela é tratada com um tripé, basicamente, né? A gente tem, primeiro, a mudança de hábitos de vida, que, assim, para mim parece ser o ponto fundamental, a base do tratamento. Sem mudança de hábitos, é muito difícil, né? Ter um controle adequado desse tipo de doença. Então, a gente precisa ter a atividade física, alimentação saudável, um período de sono adequado. Isso tudo diz respeito
aos hábitos de vida. A gente tem também o suporte psicológico, né, através da psicoterapia, e o que concerne a nossa área, que é o tratamento medicamentoso, né, o tratamento que deve ser feito com o médico psiquiatra, de preferência, onde a gente faz uma prescrição personalizada para cada tipo de pessoa. Então, não é porque meu vizinho, meu irmão utiliza determinado tipo de medicação para ansiedade e a gente também tem que precisar usar o mesmo. Não é nesse sentido, né? Cada pessoa ela tem indicações específicas que a gente avalia durante a consulta médica. Ótimo. E como ajudar uma pessoa que tem ansiedade? Tem muita gente que está vendo aqui. Eu mesma já presenciei uma crise de ansiedade com uma amiga e fiquei sem saber o que fazer. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu acho que durante o período da crise em si, né, quando a gente está ali diante de alguém que está tendo uma crise de ansiedade, a primeira pergunta que a gente deve fazer é se aquela pessoa já tem aquele quadro de saúde. Algumas pessoas até carregam medicações SOS, medicações de suporte na bolsa. Então, algumas pessoas têm aquela medicação SOS, mas não vão lembrar durante o momento da crise. Então, perguntar se ela tem algo. Se ela não tem, nos oferecer para dar o suporte, por exemplo, de levar até um pronto-socorro para passar por uma avaliação médica. Acho que ajuda bastante. E enquanto isso, né, no trajeto, talvez, tentar fazer aquela pessoa, a gente chama, fazer, é um método de aterramento, trazer ela para o momento atual. Então, prestar mais atenção no que é que está acontecendo à sua volta, para que ela consiga desviar um pouco o pensamento, conseguir falar um pouco sobre as sensações corporais que ela está tendo, fazer aquelas medidas de relaxamento progressivo, que é o mindfulness. Então, esses pontos aí ajudam bastante alguém em um período de crise de ansiedade. Ótimo. Qual a mensagem, doutor Vitor, que você deixa aqui nessa entrevista para quem está acompanhando, nesse Janeiro Branco, para esses ansiosos que estão assistindo, já que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, certamente, né? Tem alguém que sofre, que enfrenta problemas com ansiedade nos vendo nesse momento. É, a mensagem que eu deixo é que se a ansiedade está realmente trazendo sofrimento para você que está assistindo, está trazendo prejuízo à sua qualidade de vida, não deixe de buscar o suporte médico, né, especializado. O tratamento da psiquiatria hoje é muito diferente de como era há alguns anos atrás. Então a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais tranquila e o que a gente mais quer é melhorar a qualidade de vida das pessoas que a gente acompanha. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem adicional, é a de pensar sobre dois grupos específicos que precisam também do nosso suporte. Um deles é o grupo das crianças que às vezes não vão conseguir falar tão bem sobre o que elas estão sentindo. Então a gente, como adulto, precisa prestar um pouco mais de atenção nesse grupo que é mais vulnerável e também a respeito dos idosos. Alguns idosos precisam do suporte de alguns familiares, filhos, sobrinhos, netos, para se dar conta quando estão passando por algum tipo de sofrimento mental. Então, que a gente possa também ajudar esses dois grupos aí que precisam da nossa ajuda. Uma ansiedade não tratada adequadamente, ela pode desencadear outras doenças mentais? Ah, com certeza, pode acontecer. Na psiquiatria é muito comum que existam comorbidades, né? Mais de um tipo de doença no mesmo indivíduo. O que é mais comum de ocorrer junto é o quadro depressivo, que também é algo muito prevalente no Brasil. Existem, inclusive, alguns sintomas que estão ali em comum, como, por exemplo, a irritabilidade, às vezes o prejuízo no apetite, o prejuízo no sono. Então, a gente tem que ficar bem atento, porque são doenças que podem caminhar juntas. Ótimo, doutor Vitor, muito obrigada. Vamos marcar outras entrevistas aqui, porque é muito bom levar informação para quem nos acompanha e ajudar essas pessoas. Não só a cuidarem da mente, mas do corpo também, que é importante essa ligação, não é? Vamos sim, Juliana. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, viu?